Eu sei que eu tô atrasada. Eu sei que eu tô atrasada há 6 meses pra falar desse filme. Sei que a época de K-pop de Hunter já passou, assim, mais ou menos, né? Que o povo ainda tá meio alucinado por esse filme, mas não tá tanto quanto tava em junho, julho, agosto desse ano, né? Mas cá estamos nós, né? Pra falar desse filme e pra colocar os meus pensamentos sobre ele aqui, nesse canal, na internet. Enfim, eu vou falar uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava indo, tipo, com zero expectativas. Eu tinha assistido só o trailer e eu fiquei assim, guerreiras do K-pop, cantores de K-pop que caçam demônios. Não tem nada a ver com nada, assim. E aí, eu fui assistir, assim, com zero expectativas. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me surpreendi bem positivamente, sabe? Tipo, as músicas, os personagens, a história, tudo é muito impressionante, assim, pra um filme, entre aspas, de criança, né? Mas vamos por partes, né? Se você ainda não assistiu esse filme, vai assistir, porque eu acho que todo mundo a uma altura dessa do campeonato já viu esse filme, ou pelo menos já ouviu falar desse filme. Então eu vou fazer aqui um resumo pra vocês, né? O resumo do filme é que tem um grupo de cantoras, que na verdade é um trio, tem um trio de cantoras, que é a Rumi, a Mira e a Zoe, e elas fazem parte de uma longa geração de caçadoras que usam as suas vozes para proteger a humanidade de demônios de outra dimensão, né? Elas fazem com as vozes e com o apoio dos fãs uma barreira chamada Hun, e dentro dessa barreira elas conseguem manter os demônios separados da dimensão dos humanos, né? Como se a barreira fosse uma proteção da nossa dimensão contra deles, né? Aí nisso tudo bem. Aí elas pegam e estão fazendo lá o trabalho delas, né? De proteger a barreira. E aí o objetivo delas é tornar o Rumo dourado, porque aí se ele ficar dourado não vai precisar mais ter essa barreira, né? Eu não entendi se o Rumo dourado é uma barreira permanente ou se é permanente só tipo por uma geração ou é permanente para sempre, isso eu não consegui entender. Mas, enfim, o objetivo delas é tornar o Rumo dourado para ser uma barreira mais forte, né? Nisso, elas estão lá fazendo o trabalho delas e aí surge uma banda de demônios, né? Porque elas são uma banda de K-pop feminina e surge uma banda de demônios de K-pop masculino, que são os Saja Boys. Saja Boys. São eles, e aí eles fazem direto contraponto, direto conflito com elas, né? E aí uma coisa que agrava a situação é que a Rumi, que é a vocalista principal do lado das Huntrix, é metade demônio também. Ela é uma mistura de demônio com humano. E aí, conflito, caos, né? E tipo, olhando essa premissa simples, você pensa que tinha tudo pra dar errado, mas deu tudo certo no final. É muito impressionante o que esse filme faz, sabe? E eu tava vendo algumas críticas sobre ele e ele tem várias coisas legais assim pra se falar, sabe? Muito além dessa premissa básica de grupo de meninas contra grupo de meninos, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi sobre críticas do filme, né, sobre os tópicos que o filme fala, é que os Saja Boys, né, os boy band demoníaca lá, ela é um paralelo sobre os defeitos da indústria do K-pop, né? Defeitos assim, né? Tudo que tem de errado com a indústria do K-pop. Por exemplo, os membros do grupo dos Saja Boys, eles não têm nome. Eles são como se fosse uma representação daquilo que a indústria preza pros idols, né? Que são os artistas de K-pop. Por exemplo, o Mystery, que é o que a Zoe gosta, né? Que é o do cabelo roxo. Ele representa esse mistério que tem em torno da personalidade mesmo do cantor de K-pop, né? Assim, você quer saber tudo sobre ele, mas você nunca sabe tudo sobre ele, né? E olha que tem fãs que vão além, né? Nesse aspecto, porque só o que você vê por aí é história de fã maluco de K-pop que manda calcinha, manda cabelo, manda sangue, manda umas coisas assim bizarronas pros idols e você fica assim, melhore, filha, melhore.
Enfim, aí tem também o romance, né, que é o do cabelo rosa, que ele representa aquela parte da indústria do K-pop que faz com que os idols sejam vistos como se fossem pessoas perfeitas, o par perfeito. Tipo, ai, esse homem é muito lindo, maravilhoso, cortês, romântico, manda flores, dá rosas, é a pessoa ideal, né, assim. E todo mundo sabe que o ser humano é um ser humano e ele nunca vai ser perfeito, né? E assim, outra coisa que é. Vamos falar de cada um, né? Já que nós já estamos aqui mesmo, vamos falar de cada um. O Abby, que é o do cabelo rosa também, que tem aquela camisa, parece camisa havaiana, ele representa a sexualização dos idols, né? Assim, você vê que ele é visto só como aquele tanquinho sarado, né? Nada mais além disso, né? Você não sabe a personalidade dele, você não sabe nada sobre ele, assim, você não se importa em saber nada sobre ele. A premissa dele é que ele tem esse tanquinho sarado e pronto, só isso. E é muito assim com os idols também, às vezes as pessoas enxergam ele só como aquele pedaço de carne, né? Bonito pra ser apreciado e nada mais disso. As pessoas esquecem muito que as outras pessoas também têm sentimentos, né? Inclusive as celebridades, as pessoas famosas, né? É muito triste pensar assim, que você entra numa indústria pra fazer sucesso, pra tocar o coração das pessoas e elas não te enxergam mais do que um rostinho bonito ou um pedaço de carne, assim, né? Um corpo malhado, né? Já tomaram a sua água hoje? Tomem água, é importante. Aí tem o Baby, que é o do cabelo verde, esverdeado, e ele representa a infantilização dos idols, né? Porque muitos idols tentam passar aquela fachada de que, eu sou muito fofinho, eu sou muito bebezinho, não sei o que, não sei o que, essas coisas assim, sabe? E também, né, não são enxergados mais do que isso, né? Não são enxergados mais do que sendo o fofinho, o bebezinho, o bonitinho, a criancinha do grupo, sabe? Muitos têm essa tarefa, muitos têm essa missão, sabe? Dentro de um grupo de K-pop que é parecer só fofinho, só bonitinho, só um bebezinho para que as fãs possam se projetar cuidando deles, assim, sabe? Enfim, é meio bizarro esse mundo do K-pop. E o Jinu, né, que é o único que tem nome. Eu não sei por que ele é o único que tem nome. Assim, pra mim ele representa duas coisas, né, na verdade. Ele representa o perfeccionismo, que você vê as pessoas cobrando dos idols que eles não podem falhar, eles não podem cometer erros, eles não podem parecer mais ou menos daquilo que é projetado em cima deles, né? Por exemplo, eles não podem ser mais do que um rostinho bonito, eles não podem ser mais do que o bebezinho da turma, eles não podem ser mais do que o parceiro perfeito, eles não podem ser mais do que isso, ou menos do que isso também. Se eles falham em corresponder a essa expectativa dos fãs, já é assim um estardalhaço medonho e eles são hostilizados para sempre assim da indústria, né? Um caso que ficou famoso até pela série do Squid Game foi o caso do T.O.P, né? Que ele foi visto, não sei, acho que fumando um baseado, alguma coisa assim. E aí foi excluído assim por muitos e muitos e muitos anos da indústria, tanto do K-pop quanto cinematográfica da Coreia, até fazer sucesso de novo agora com o Squid Game a segunda temporada, né? E tipo assim, eu falo de uma perspectiva brasileira, né? Não sei da perspectiva coreana, porque lá na Coreia com certeza eles são muito mais rígidos do que a gente. Mas falando de uma perspectiva brasileira, eu não vejo problema nenhum nisso. Tem muitos artistas aqui do Brasil que fazem coisa muito pior do que isso aí. E saem muitas vezes impunes pelos crimes que cometeram, certo? Então, assim, na Coreia é tudo muito mais rígido. Então, eles têm essa pressão de sempre parecerem perfeitos, sabe? Não é nada saudável? Não é nada saudável. Mas é a cultura deles, né? A raiz do problema tá na cultura coreana, né? E assim, acho que muitas pessoas hoje em dia estão querendo mudar isso, né? Porque não é saudável você sustentar uma fachada por tanto tempo. Você quebra. Tem um momento que você quebra. Em pequenas quantidades ou grandes quantidades, você quebra. Não tem o que fazer. E a segunda coisa que eu acho que o Dinu representa são os sacrifícios que essas pessoas que querem entrar para a indústria fazem para conseguir, né? Porque assim, na história do filme, spoilers, se você não assistiu, mas eu acho que a uma altura dessa todo mundo já viu esse filme, que o Dinu, ele sacrifica a família dele, ele faz um pacto com o Guimá, que é tipo chefe dos demônios, para viver uma vida de luxo no palácio.
E aí sacrifica a família dele, não no sentido literal, mas tipo, abandona a família dele pra poder viver essa vida de luxo no palácio, né? E eu acho que muitos idols fazem isso, indiretamente ou diretamente, né? Não sei se todos fazem isso, mas muitos sacrificam muito da sua vida, sacrificam tempo, sacrificam saúde, sacrificam dinheiro, sacrificam companhias, sacrificam família, sacrificam amigos, tudo em prol desse sonho de entrar pra indústria, né? Então eu acho que trazendo essa representação do Dinu como aquele cara que sacrificou tudo para entrar na indústria, para ser visto como uma autoridade e o peso, uma autoridade sim, né? Uma figura de respeito, né? E o peso que isso traz para ele, né? O peso, a culpa, a vergonha que ficou na personalidade dele com o passar dos anos. E eu acho que os Saja Boys são exatamente isso, de trazer e pintar todos esses problemas da indústria como algo a ser discutido, assim. Não é saudável manter essas pessoas nesse regime tão cerrado, né? Enfim, cultura coreana precisa de uns ajustes, né? Vamos dizer assim. E falando em cultura, uma ideia que eu tive quando estava pensando sobre o que falar aqui foi que as Huntrix, elas são exemplos perfeitos de representatividade feminina de um modo mais saudável. Eu acho, né, pelo menos. Assim, no filme elas são guerreiras, né? Todo mundo sabe disso, ninguém questiona a autoridade delas como guerreiras, mas elas são cantoras também, tem esse lado sensível, e elas conseguem mostrar pra nós um lado mais casual, mais divertido, mais emotivo, mais emocionante, mais empático, mais preocupado, mais humano, por dizer assim, né? Eu falo isso porque hoje em dia a coisa mais comum é você criar personagens femininas que são perfeitas, que não tem nenhum defeito, que são ótimas desde o início, que não cometem erros, que não têm falhas, que são melhores do que todo mundo à sua volta, que todos gostam delas assim, insta. A famosa Mary Sue, né? Que o povo chama. Esse lado humano das Huntrix, da Rumi, da Zoe e da Mira, elas mostram pra gente que você não precisa ser perfeita pra ser amada. Você não precisa parecer uma boneca perfeita pra ser entendida, pra ser compreendida, pra ser amada, pra que tenham pessoas à sua volta, sabe? E eu acho que isso faz muito mais pela representatividade feminina do que essas personagens perfeitas, sabe? Porque, querendo ou não, nós mulheres não somos perfeitas. Muitas querem acreditar que somos, mas nós não somos perfeitas. Tem muitas de nós que é arrogante, tem muitas que são teimosas, tem muitas que são irritadiças, tem muitas que são chorunas, tem muitas que são assim, sabe? E eu acho que ver essa representatividade de defeitos e falhas e não sendo perfeição ambulante, né, como as Mary Sue são, é incrível de se ver, é lindo de se ver. É uma coisa que eu chamo de efeito Barbie, né? De acordo com o filme da Barbie de 2023, 24, 23 eu acho. Dirigido pela Greta Thunberg, eu só quero chamar de Greta Thunberg, mas é Greta Gerwig, que é a diretora de Barbie. Dirigido por ela, ela mostra que a Barbie, ela tenta passar essa fachada perfeita, mas no final ela acaba sendo um ser humano cheio de defeitos também, né? Apesar de ser uma boneca, né? E além disso, elas mostram que, assim como a Barbie, elas também são tudo o que querem ser, né? Elas são guerreiras, são cantoras e ainda assim são humanas, né? São emotivas, são brilhantes no que fazem, em resumo, né? Eu não esperava um filme assim da Sony. Tipo, você vê a trajetória da Sony, eles fizeram filmes tipo o filme do emoji, tá ligado? Como assim o filme do emoji? Aquele filme é ruim demais, meu Deus do céu. Mas é aquele meme, né? Primeiro você começa e depois você melhora. Começa com o filme do emoji e termina com K-pop Demon Hunters. Mas enfim, ela deve estar com dor nas costas de carregar a indústria da animação, viu? Que, meu Deus do céu, só ela que tá fazendo umas coisas boas hoje em dia. Enfim. E falando em representatividade, eu acho que é bom a gente falar sobre a representatividade no geral. Porque, tipo assim, o cerne desse filme é a Coreia, né? A cultura coreana, a indústria do K-pop, tem muitos elementos da cultura deles que aparecem no filme, né? Desde
paisagens, cenários, estética, lendas com aquele tigre e o corvo também, né? Tudo acontece, assim, em torno da cultura coreana, né? E uma vez eu tava vendo um vídeo no Twitter sobre K-pop Demon Hunters, que era um pai negro e os 2 filhos homens assistindo K-pop Demon Hunters. E eu tava assim, gente, representatividade é isso. Não importa a aparência do personagem na tela. O que importa é o que você sente quando vê isso. Porque não adianta você fazer um personagem do jeito X, Y, Z se ele não conecta com você. Vou dar um exemplo. Aquele exemplo da Mary Sue, né? Eu sou uma mulher, né? Uma mulher cis, como o povo chama. E, teoricamente, era pra eu me conectar com personagens como a Mulan, do live action. Eu não sou asiática, né? Mas era pra me conectar com a Mulan do live action. Cara, eu não vou me conectar com esse personagem porque eu não sou uma guerreira perfeita. Eu não sou uma guerreira perfeita. Eu não nasci perfeita. Eu não nasci com habilidades extras fenomenais de mágica que nem ela. Eu não sou perfeita. Eu não sou arrogante. Assim, eu gosto de achar que não sou, né? Eu não sou arrogante daquele jeito, eu não sou perfeita daquele jeito, eu não coloco as outras pessoas pra baixo daquele jeito. As pessoas não gostam instantaneamente de mim daquele jeito. Então eu não vou me conectar com essa personagem, ela não me representa. A ideia era que eu me conectasse com ela só exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Mas não é isso que acontece, sabe? E assim, voltando agora pro filme de K-pop Demon Hunters, eu posso dizer que as Huntrix, eu posso me conectar muito mais com elas do que com a Mulan. Elas são asiáticas, eu não sou. Mas elas têm defeitos, elas têm falhas, elas têm sentimentos, elas têm momentos de insegurança. E isso eu também tenho, sabe? Isso é uma coisa que eu consigo me identificar. Eu consigo me identificar com os defeitos e consigo ver que eu posso ser também uma pessoa melhor, pelo fato de que elas também têm muita coragem, elas também têm muita sabedoria, de certa forma, elas também são pessoas que são gentis umas com as outras, são pessoas que se importam com os outros. E isso é uma coisa para você se inspirar. Se eu me conecto pelos defeitos, eu pego uma inspiração por tabela, entendeu? E não tem nada a ver com a aparência delas, sabe? Por que eu consigo me conectar com essas asiáticas e não com a Mulan, entendeu? Me consigo conectar com as Huntrix porque elas são como eu, elas têm defeitos, elas têm problemas, elas têm qualidades, assim como eu. Não consigo me conectar com a Mulan porque ela não tem defeito, ela não tem problema, ela não tem, acho que nem qualidades, na minha opinião. Ela só é fodona e pronto. As Huntrix não, tem muito que ver. E eu acho que é isso que representatividade significa, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a personagem que eu mais me identifico, sabe? E que ela não tem nada a ver comigo, assim, fisicamente, né? Fisicamente ela não parece nada comigo, mas eu consigo me ver tanto nela e consigo me ver tanto na trajetória dela que ela acabou se tornando a minha personagem favorita por isso. Mas é um vídeo para o futuro, não vamos falar dele aqui agora. Enfim, eu queria falar um pouquinho também sobre uma coisa que tá faltando nos filmes de hoje em dia bastante, que é o romance. O romance de Rumi e Dino são tão bem construídos, assim, é acreditável, você consegue acreditar no romance deles, sabe? E é legal ver um romance, assim, tão bem desenvolvido como o deles, né? Eles começam com o clássico Enemies to Lovers e daí vão desenvolvendo um romance deles. E é legal de se ver, sabe? Hoje em dia tem tanta essa pressão para as mulheres serem perfeitas e não precisarem de homem. E, ai meu Deus, sou foda. E várias dessas coisas que muito dessa cultura do romance se perdeu por aí, sabe? Mas é legal ver num filme, especialmente voltado pro público mais jovem, né? Que esse romance ainda existe, sabe? Assim, porque eu cresci com as princesas da Disney, né? E as princesas da Disney sempre foram sobre romance. Não que o objetivo delas fosse o homem no final, né? Mas sempre teve aquele romance, aquela questão de parceria, aquela questão de ter aquela pessoa que você pode confiar do seu lado, né? Também teremos um vídeo sobre isso no futuro, porque eu tenho pensamentos fortes quanto a isso, né?
Mas é muito interessante ver que ainda existe esse tipo de narrativa, né, hoje em dia. Eu acho que é isso. E deixa essa parte final do vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que o normal. Mas eu deixo essa parte final pra gente fazer algumas especulações sobre essa franquia, né? Porque agora não é mais um filme, agora é uma franquia. Porque a Netflix olhou pra todo mundo cantando Golden no meio da rua e fez assim, ó. Tchim, tchim, money, 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 money. Money! Enfim, agora é uma franquia e algumas especulações sobre o futuro de K-pop Demon Hunters. Cara, eu acho que se você me perguntar o que eu gostaria de ver sobre as meninas e os meninos, eu gostaria de ver mais sobre a Mira e a Zoe, né? Porque esse primeiro filme foi muito focado na Rumi e eu acho que os próximos deveriam se focar mais na backstory da Mira, por exemplo, que, pelo que deu pra entender no filme, ela era a caçula da família e meio que abandonou ou fugiu de casa ou, sei lá, desonrou a família dela pra seguir nesse sonho de ser cantora de K-pop. E na Zoe também, que ela era. Eu sei que ela era metade americana, metade coreana, né? Também tem uma cena dela lá, numa escola que parece as escolas dos Estados Unidos. E gostaria de saber mais sobre elas. E também gostaria de saber mais sobre os rapazes, né? Os Saja Boys. Não sei se eles vão voltar, né? Porque no final do filme, spoilers, eles meio que morrem, são destruídos, sei lá. Ou se eles só voltaram pro domínio dos demônios ou alguma coisa do tipo, não sei dizer com certeza. Mas seria legal aprender mais sobre eles, para que eles não se tornem o estereótipo só do rostinho bonito e do corpo sarado, e da infantilização e do romance da indústria do K-pop. Enfim, K-pop Demon Hunters é um filme muito bom. Se vocês não assistiram até agora, eu recomendo. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, deixa sua opinião aí nos comentários. E é isso. Por hoje é só. Tchau!